Olá, sejam todos bem-vindos. Nós iremos apresentar o projeto integrador do ano de 2021. Meu nome é Thaís, ela é a Laura e quem está gravando é o Luiz Fernando. Bom, o tema que iremos abordar é a respeito das mudanças nas organizações em tempos do Covid-19. Nós iremos falar sobre motivação e liderança. A pandemia alterou drasticamente o cotidiano de todas as empresas no Brasil. Mudanças que levariam décadas para serem feitas no contexto da pandemia mudou totalmente a forma como todas as empresas do Brasil e também no mundo enxergam o futuro. Os líderes têm como maior engajamento as equipes. Os líderes nessa pandemia foram muito desafiados e a liderança foi uma parte muito importante para essa mudança nas empresas no contexto da pandemia. Para ajudar a sua equipe, a gente está trazendo um treinamento, então a gente vai falar sobre a motivação e a liderança. Eu me baseei na liderança transformacional, que eu achei que foi, neste contexto de pandemia, foi a melhor liderança para a gente colocar no nosso cotidiano e nas nossas empresas. Para isso eu trouxe alguns tópicos, de como você pode ser um bom líder nesse tempo de mudança. Número 1, como sabemos, muitas empresas foram obrigadas a ter o home office e outras maneiras para que elas pudessem continuar tendo as suas atividades. E também é evidente que nesse período teve muitas mudanças e novas adaptações para continuar o trabalho. Para te ajudar, eu vou dar alguns tips de como você pode melhorar a sua equipe e assim vocês possam ter um maior desenvolvimento na sua empresa neste contexto de pandemia. O primeiro que deve ter como líder, você deve ser muito resiliente e criativo. A gente deve ter a capacidade de se adaptar a diferentes cenários e essa é uma habilidade, a criatividade e a resiliência é uma habilidade que a gente tem que desenvolver para ajudar a nossa equipe. Um líder criativo e que inova a cada segundo tem muita chance no mercado e de continuar igual nesse contexto pandêmico. Também a gente tem que entender que o líder deve ter uma capacidade de manter a direção. Às vezes, nesse contexto, a gente ficou meio perdido com o tema de o que a gente vai fazer agora? Mas a gente, como líder, a gente tem que ser firme e sempre dar um horizonte para a nossa equipe. E não esquecendo que os líderes sempre devem manter a calma e ter flexibilidade para garantir as coordenadas para que possam todas atingir os objetivos desejados. Outro tópico muito importante é a comunicação. Para que também a sua equipe, a sua empresa possa ter resultados bons, é muito importante ter uma comunicação clara e assertiva. Sabemos que essa é uma habilidade comum, só que é muito necessária. Muito mais agora que sabemos, que as reuniões estão praticamente quase todas remotas. Então, a gente tem que saber conduzir também ali, para que todo esse processo que eu estou falando funcione e a gente saiba que está funcionando na empresa, a gente deve ter o feedback, tanto da nossa equipe, da nossa própria equipe, quanto também dos nossos fornecedores ou clientes. O papel do líder é de tomar frente dos exemplos com as atitudes, mas claro, sem deixar de ouvir os colaboradores, como eu disse. Outro tipo que é muito importante também, é o controle. Então a gente já falou sobre a resiliência e criatividade, a comunicação e agora vamos falar sobre o controle. Esse não é um processo nada fácil, até porque a gente está em contexto de pandemia, muitos estão trabalhando em home office, então fica um pouquinho complicado. Mas é muito interessante a gente ter treinamento com a nossa equipe, explicar como que vai funcionar, como as plataformas vão funcionar. Porém, para que isso aconteça de forma positiva, para que o controle ocorra de forma positiva, é preciso que a gente, como líderes e administradores, a gente tenha um bom gerenciamento com a nossa equipe. E por último, a gente tem o mais importante, um dos mais importantes que a gente precisa ter na nossa equipe, é a gente se motivar e motivar a nossa equipe. Como um bom líder, a gente deve manter a nossa própria motivação
e é da equipe para ter todos os desafios vencidos. Bom, agora eu vou falar um pouco a respeito da motivação. Primeiramente, a gente precisa entender o que é a motivação. A motivação nada mais é do que os impulsos que o ser humano tem para saciar as suas necessidades. Existem 3 tipos de impulsos: o impulso biológico, o impulso recompensa e punição e o impulso da motivação intrínseca. A melhor desses 3 tipos de impulsos para atingir os objetivos dentro de uma empresa é a motivação intrínseca. Para conseguirmos gerar motivação, é necessário que o líder proporcione 3 coisas: a excelência, a autonomia e o propósito. A excelência é quando o líder ele dá uma função ao seu liderado que seja não muito tediosa e não muito difícil, que o liderado acabe ficando ansioso para conseguir fazer aquilo, que sinta medo ao fazer aquela função, e também que não seja uma função muito tediosa, porque assim ele não fica ali naquele ócio de amanhã eu consigo fazer, depois eu faço e acabe procrastinando. Bom, o propósito é palavras que encorajam o seu liderado a sentir orgulho e a ter prazer em fazer aquela determinada função. E a autonomia é quando o liderado, e a autonomia é quando o próprio liderado decide quando fazer, onde fazer, como fazer aquela função. Porém, é lógico que o líder precisa estar supervisionando essa função da autonomia. Vale a pena ressaltar que a motivação, punição e recompensa não funciona. Isso já foi comprovado diversas vezes em diversos países e em diversas empresas. Ela não funciona por quê? Primeiro que o liderado ele acaba fazendo essa função ou por medo, ou ele acaba não fazendo porque a recompensa pode não ser interessante para ele, entende? E também esse tipo de motivação acaba por se tornar um vício no liderado. Ele sempre vai querer ter uma recompensa, ele sempre vai querer ter algo mais para fazer aquela função. Gostaria de pontuar que pagar o salário em dia, ter um bom local de trabalho, ter uma segurança no trabalho e ter um relacionamento com os outros companheiros de trabalho não é uma motivação, mas sim uma obrigação que a empresa deve ter com seus funcionários. Para concluir, a gente pode entender nesses pequenos tópicos que a gente deu aqui que é muito importante a motivação e a liderança para sobreviver a esse contexto pandêmico que a gente está vivendo. E a gente deve colocar as mudanças no nosso cotidiano e aprender que a motivação é muito importante para que os nossos funcionários, nossa equipe não esteja em casa, no home office, seja desanimada. A gente tem que estar ali em cima deles, ajudando e encorajando. E liderar é o essencial para que tudo isso funcione e ande de maneira correta. É muito importante a liderança. Então, eu espero que esse vídeo ajude vocês a entender e ajudar a empresa e a equipe de vocês. Muito obrigada pela atenção.